E aí pessoal, hoje vamos ir a fundo sobre os detalhes do 8º episódio da segunda temporada de Origem Flow, que aconteceu bastante coisa nos pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos. E aí vamos tentar juntar com algumas teorias para que a gente consiga finalmente entender todo o contexto dessa história. Obviamente que vai ter um monte de spoiler aqui, então se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí. Então vamos começar com o aviso que o Kenny recebeu. Eles falam uma melodia e meio que dá um aviso pro Kenny, né, dizendo que 3 pessoas estão em perigo, provavelmente que enquanto não parar a melodia, que a coisa vai continuar ficando difícil para eles. Essas 3 pessoas que vocês comentaram aqui, eu concordo com vocês, provavelmente é o Eldin, a Marielle e o próprio Kenny, que estão sendo ameaçados, mas a gente deve lembrar também que tinham 3 pessoas lá na torre, no farol ou naquela masmorra, que talvez possa ser a forma de fazer parar essa melodia dos insetos ali, daquelas larvas que se transformaram em insetos, que é a representação, obviamente, que da bailarina, da geisha, de todos aqueles pesadelos que estão acontecendo com as pessoas e que pode fazer com que eles morram. Então, se forem realmente esses 3, a gente deve lembrar também que vocês mencionaram aqui que o Elis e a Fátima estavam junto naquele local, mas eles não estão sonhando. E aí também vocês me lembraram que tem na cama do Elis e da Fátima um protetor de sonho, aqueles filtros de sonhos que os indígenas faziam, e talvez tenha sido isso que tenha salvado eles. Então eu estou acreditando bastante nessa teoria que eles estão protegidos, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo episódio tem um desenho, quando o Boyd está conversando com o Elis, que é muito interessante. A gente tem o desenho do rosto da Fátima, e ela está com um lado do rosto assim super normal, como ela é normalmente, mas o outro lado está bem horrendo, mais escuro, com o olho caído, parecendo realmente bem ameaçadora. Também no detalhe que a gente consegue ver que tem uma cobra passando por trás da cabeça da Fátima, e na parte de baixo tem um homenzinho também ali desenhado, com mais um homenzinho mais ao fundo ali, muito parecido com os desenhos que estão na camiseta do Eldin. Depois eu vou colocar essas imagens aqui também na comunidade, que é para vocês possam dar uma olhadinha nesses detalhes. É bem interessante esse desenho mesmo, e é uma coisa que passa super rapidinho ali e não dá para perceber. Também uma coisa bem interessante em relação a esse episódio, que ele se chama Forest for the Trees, que é o nome de uma música do A-ha. Isso é mais uma curiosidade que eu gosto de estar fazendo, da relação das músicas com o conteúdo de origem. Acho que até os produtores eles realmente devem fazer algo nesse sentido, porque não seria tão seguido assim nessas relações com as músicas. É uma música bem famosa do A-ha, se vocês quiserem ouvir depois. O tema também tem a ver com origem, com a série. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kopich. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal, que eu tô sempre falando de Origem e diversas outras séries. No Dinner também tem uma imagem que não dá para ler direito assim, mas é uma mensagem que tem a ver também com a questão da melodia. E é um recado assim também direto para os moradores, e que passou meio desfocado, eu não consegui ler direitinho a segunda frase. Se vocês conseguirem, depois vocês escrevam aqui embaixo. Quando o Victor está conversando com o Ethan, tem uma frase que também é um enigma que dá para a gente tentar solucionar. E uma tradução livre, né, para o versinho que está ali atrás é: e canta melodia sem palavras que nunca para. Eu estou imaginando que tem a ver mais ou menos com essa questão dos insetos ali, que é uma mensagenzinha, e depois tem uma frasezinha embaixo ali que não dá para saber exatamente o que está dizendo. Se vocês conseguirem ver num ângulo melhor, depois vocês coloquem aqui, porque eu acho que é a sequência do verso que talvez tenha a ver com o que o Kenny ouviu, meio que são pedaços para a gente compreender assim toda a história, como é que eles vão conseguir fazer para parar a música. Então, talvez esses pequenos versos estão espalhados ali para a cidade, e essa canção toda que vai ajudar a dar pista de como fazer parar essa melodia sem palavras. Tem uma outra coisa muito interessante que eu achei. Vocês viram que quando a primeira vez que o Victor se despede da mãe dele, que a mãe dele vai para fora para tentar ir para o farol, ele tá sozinho, ele não tem a irmã dele ali com ele. Então depois ele apenas vai lembrar da irmã quando ele enxerga os desenhos, e aí que ele desaba naquele sofrimento gigantesco. Então a gente sempre tem que tentar ver as questões da memória do Victor como algo que seja meio fragmentado e que ele não lembra de tudo direito mesmo. Ele só foi lembrar da irmã, ele tinha esquecido absolutamente
Ele só lembrou quando viu os desenhos ali. E aí vai aparecer aquela questão da pulseira, que é igual do filho do Jim e da Tabitha que faleceu. E esse é o mistério, assim, que a gente ainda não tem respostas. Qual é a relação que tem entre eles? Por que que o lugar ali tá brincando com isso? Será que eles são parentes? E aí sim a gente tem uma relação bem mais direta de parentesco aqui, porque era o presente, né, do filho do Jim e da Tabitha, e que agora estava na mão, né, de uma criança há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então isso é bem importante. Nessas imagens aqui a gente dá para ver que realmente é a mesma pulseira e que certamente tem uma relação entre as crianças e toda a situação que está acontecendo. Lembrando também que o nome Victor, né, que o significado em latim é vitorioso, ou seja, aquele que consegue vencer e que não vai perder a batalha. Isso também é bem interessante, até porque Ethan também é um negócio assim de força, de poder, que tem a ver realmente com a questão de jogo que o pessoal tá falando ali, e o menino ele enxerga mais ou menos a situação como se fosse um jogo. Também nos desenhos da Heloise ali a gente consegue ver que tem crianças no ônibus brincando, e tem eles dois também como dois irmãos. E também a gente tem a questão do farol, né, que aparece por uma segunda vez em termos de desenho. Apareceu uma em relação ao Victor, né, na primeira temporada, e agora nesse desenho parece que foi a Heloise que fez. Mas o mais importante disso, dessa questão dos desenhos, é que o Victor fala para Tabitha, e aí isso talvez tenha passado meio despercebido, é que a Heloise falou para ele que a mãe dele ia pro farol para salvar as crianças. Mas olhem, vocês veem que na cena ali ela sai andando, a Heloise, e ela não volta. Então, será que ela falou com ele a partir de espírito depois, se ela morreu? Ou no caso ela voltou e estava viva? Isso não ficou claro para mim nesse pequeno diálogo ali que ele estava explicando. Mas certamente a menina saiu e falou depois. Então provavelmente se ela morreu, ela falou com ele a partir de espírito, mais ou menos como o Guri de Branco. E agora também com essa questão da ligação entre esses personagens, eu tô pensando numa possibilidade assim, talvez meio pirada, meio longe, que o Menino de Branco possa ser a ligação de tudo aí entre o filho da Tabitha, entre essas crianças aí, e que ele seja um protetor daquela criançada ali que foi ser sacrificada lá no farol, que alguma coisa péssima estava acontecendo. Pode ser que tenha algum culto lá no farol, até pelos desenhos a gente vê sempre que tem umas figuras embaixo, parece ser uma sombra ou algo do tipo. Realmente algo no farol aconteceu, meio que se fosse um pacto. No desenho da caverna do Victor lá também, que aparecia aquele monstro gigantesco, tinha também o desenho do farol, e do lado também tinha o desenho do infinito como se fosse um looping. E aí, se a gente for pensar em looping, também nos desenhos da Heloise a gente enxerga os soldados da Guerra Civil, que o Jade viu também na primeira temporada. Então vocês veem que os detalhes eles estão aparecendo aí como resposta e estão se repetindo. Então tudo que apareceu na primeira temporada está sendo comentado aqui na segunda como o início de uma resposta. Acho que a gente está bem no início dessa fase ainda, mas as coisas são interligadas, e o bom da série é que eles não esqueceram desses detalhes e no futuro as respostas estão chegando aí. Para dar uma prévia assim do próximo episódio, o Jim ele vai ficar super preocupado com os resultados, né, dele ter chamado o Randall para ajudar ele. Então a coisa ficou feia e provavelmente vai dar ruim, mas também vai acontecer uma coisa muito interessante, e ela está escalada para os próximos 2 episódios, que é a atriz que fez a Abby, que é a esposa do Boyd. Então ele com certeza vai alucinar com ela, ou vai ter contato com ela de alguma forma, que ele vai aparecer a voz, né, na promo aparece a voz dela, então provavelmente na sexta-feira eu devo lançar também um vídeo falando sobre isso. Então as coisas estão começando a ficar bem piores nesse próximo episódio aí, mas a solução vai vir pelas mensagens das crianças mesmo. São elas que fazem toda a ligação das famílias, e meio que a gente viu que a história foi quebrada quando a família da Tabitha chegou ali e que o Ethan permaneceu vivo também. E outra coisa, a gente pode imaginar também o Victor como uma criança grande que possa ter sido alvo daquelas pessoas que mandaram a Sarah matar. Talvez não fosse nem o Ethan, mas daí é uma conjectura aí que vocês fizeram e que pode ser verdade também. Mas eu achei assim bem interessante esse último episódio, porque ele tá começando a resgatar as pistas lá do primeiro pra gente lembrar, para depois conseguir resolver. E agora, como é que para essa melodia? Talvez seja necessário fazer um sacrifício, como foi o Martin, tinha 3 também
presos naquela masmorra, ou talvez se a gente conseguir libertar as crianças. Mas o pesadelo vai atacar eles com certeza, e provavelmente as 3 vítimas devam ser esses mesmos que a gente comentou aqui no vídeo. Comentem aqui embaixo as suas teorias em relação ao 9º episódio, 10º episódio. A gente está chegando no final da temporada, que foi um pouquinho mais devagar que a primeira, mas agora deu uma engrenada boa e começa a dar respostas um pouco mais assertivas em relação ao conteúdo da série. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 8 e espero que o 9 estejam ainda maior. Escrevam aqui embaixo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.